Boa noite! Sejam bem-vindos em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. E lembrando que a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, ao Dr. Ricardo Hermanni, que vai abordar o tema Os Desafios do Federalismo Cooperativo em Tempos de Pandemia. A diretoria do IARGS também agradece à diretora do Departamento de Integração, Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a mediação das lives aqui pelo perfil do IARGS no Instagram. Lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados, com uma variada programação online. Todas as lives e as videopalestras estão disponíveis no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS, aguardando aqui a conexão com o Dr. Ricardo Hermanni. Lembro que o IARGS está com sua plataforma 100% online. Agradecemos pelo acesso de todos aqui nas lives do IARGS. Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Hermanni. Aguardando aqui a conexão. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Como vai? Tá dando uma travadinha na sua imagem. Espero que o senhor esteja com seu 4G, conforme combinamos. Doutor Ricardo, está me ouvindo? Deu uma travadinha na imagem aqui do doutor Ricardo. Ele vai falar hoje sobre os desafios do federalismo cooperativo em tempos de pandemia. O senhor está usando o 4G, doutor? Estou usando 4G. Maravilha, então vai ficar perfeito. Seja bem-vindo à sua estreia aqui das lives do IARGS. Aliás, a sua estreia das lives, não é isso, doutor? Isso era segredo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A gente que faz bastante fala aí nas outras plataformas. Muito obrigada, doutor, que está nos assistindo. Eu vou pedir à Ana Amélia que me diga como é que está a sua imagem, porque para mim ela está travando. Está dando para ver e ouvir bem. Ana. Para mim está travando a sua imagem. O senhor está no 4G? Eu estou. Eu tirei do Wi-Fi, a não ser que volte ao Wi-Fi. Queres que eu tente voltar ao Wi-Fi? Vamos tentar. Peraí. Tá. Enquanto isso, eu vou ler o seu mini currículo. O Dr. Ricardo Hermanni é advogado, associado do IARGS, professor do PPGD, Programa de Pós-Graduação em Direito Público pela Unisc, diretor de cursos especiais da ESA-RS, pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela Unicinos, consultor jurídico da CNM, Confederação Nacional de Municípios. Acho que agora melhorou, né, doutor? Acho que sim. Sabes que vai uma primeira crítica, né? Nós que estamos aqui no interior e temos a ligação de 4G, raramente ela tem funcionado. Então,
aproveitamos aqui para fazer essa crítica. Aliás, movimento que o nosso querido presidente Lamáquia fez tempos atrás em relação às empresas de telefonia, envolvendo inclusive as agências reguladoras, quando ele era presidente estadual da nossa ordem, né? Então é importante que os colegas advogados saibam das nossas dificuldades, muitas vezes, de conexão no interior do Estado. Mas, nesse mesmo sentido, eu queria cumprimentar, Terezinha, estou vendo que a doutora Sulamita está aqui conosco, esta oportunidade que o IARGS dá aos advogados do interior do Rio Grande do Sul. Eu me recordo muito bem do dia do acolhimento no IARGS, eu disse, então, para o nosso saudoso ministro Rui Rosado, que foi meu professor, e eu dizia a ele, professor, parece que eu estou me formando de novo. Né? Que coisa boa! Ingressar no IARGS. A doutora Sulamita tem esse espírito de acolher os advogados e de nos fazer muito bem. Mas, enfim, o nosso tema, né, Terezinha, é um tema... Os desafios do federalismo cooperativo em tempos de pandemia. O Brasil é um país federalista, né, doutor? Porém, é diferente dos demais por integrar os municípios. Não é isso? Aí dota eles de quê? Da autonomia política, financeira, administrativa. E no Brasil isso às vezes causa um caos, né? Especialmente agora por conta da pandemia, não é, doutor? A tua análise é muito importante, Terezinha, pelo seguinte, o Brasil é realmente diferente. O histórico do Brasil, a partir da Constituição de 88, ele traz um chamado federalismo trino. Este é um conceito importantíssimo, ou seja, no Brasil os municípios possuem autonomia constitucional, totalmente diferente do espaço municipal, por exemplo, nos países europeus. No Brasil, os municípios têm capacidade legislativa, produzem leis e também, claro, né, regulamentam essas leis a partir dos inúmeros decretos. Então, nosso país ele tem este diferencial. Exato. Nosso país tem 3 esferas e todas elas decorrentes da Constituição. Só para fazer um paralelo, os Estados Unidos, que tem 2 estruturas fortes e não tem a terceira estrutura... Que é a federação e os estados, né? O governo do estado. Aqui entra os municípios. Nós estamos vendo aqui a apuração agora, aguardando a Geórgia, a Nevada, enfim, cada local com as suas regras. No caso brasileiro, há algumas situações que mudam um pouco, né? Considerando que as principais competências, até pelo processo de formação, ficam com a União, e por isso o nosso artigo 21 e 22 eles são muito claros em relação às competências da União. Mas nós temos um espaço de competência dos estados e dos municípios, mas que eu sempre digo, padecem de uma crise de engenharia institucional, porque a clareza que nós temos das competências da União não é a mesma em relação a estados e municípios. Por que isso? Porque os municípios têm como competência o chamado interesse local. O que é interesse local? Já é um conceito indeterminado de direito. E aos estados, por força do artigo 25, são as competências remanescentes. Então, se tu não tem clareza do interesse local, tu também não vai ter clareza do que sobra. Né? Se de um eu não tenho bastante contorno, eu não vou saber o que sobra. Agora, o mais desafiador no Brasil, não são as competências privativas, são as nossas chamadas competências comuns do artigo 23. Onde todos no artigo 23 têm a atribuição conjunta, comum. E aí, efetivamente, nós vamos ter os principais desafios. E este é o caso da saúde. A saúde, por isso a Covid e o federalismo, a pandemia e o federalismo, dão aquilo que a gente falava antes em off, né, Terezinha? Além de dizer que eu estava estreando nas lives... vai pagar, tu não vai pagar. Doutora Sulamita Santa Cruz. Mas essa situação aqui no Brasil faz o que eu sempre digo, a pandemia gerou um pandemônio jurídico. Pandemônio jurídico. O
os três têm atribuições conjuntas. Como resolver isso? Principalmente no contexto brasileiro, que todos sabemos que cada ente, principalmente a União e os estados, jogaram em campos distintos. Eu não vou dizer aqui, não vou entrar em debates de natureza ideológica, apoio A, apoio a B, mas evidentemente que as matérias envolvendo a pandemia, elas precisam estar rigorosamente abalizadas a partir de critérios técnicos, critérios de saúde pública. Então, quando tu tens três entes que precisam atuar com o mesmo objetivo, e se um deles puxa num sentido contrário, nós vamos ter dificuldades significativas. Então, se nós temos algo diferente, que são três esferas, já seria uma situação toda própria, eu acho bom. A descentralização eu acho muito boa. Os recursos precisam estar próximos, né, ao cidadão. Mas se tu tens isso, tu tens o agravante que algumas situações as competências são comuns e os três atuam ao mesmo tempo. E aí precisa organizar. Essa organização, nós temos tratado muito, eu gosto muito de um princípio chamado princípio da subsidiariedade. Mas esse princípio, eu aprendi ele com as lições do professor Jorge Miranda, querido amigo, que foi meu orientador, tanto no doutorado, junto com o professor Bolzan, tanto no pós-doutorado. O professor Jorge Miranda me traz os ensinamentos da subsidiariedade, não no sentido econômico, mas no sentido da organização estatal. O que é, né, Terezinha, subsidiariedade? Regra geral, as competências devem ser atribuídas à esfera mais próxima do cidadão. Só em situações excepcionais em que a economicidade e a eficiência determinarem que tu vais para uma esfera mais distante. Então, isso dá, nas competências de saúde pública, uma regra geral de competência para os municípios. Agora, esta regra geral de competência para os municípios precisa estar orientada a partir dos princípios de direito de saúde e da própria lei que tratou, agora desse ano, né, em relação à regulamentação dos momentos de pandemia. Então, eu sempre digo, né, o município tem competência pela aplicação do princípio da subsidiariedade, ele tem centralidade nesse espaço de competência, ele passa a ser ator central, mas ele retira as suas competências e a sua autonomia diretamente da Constituição. Portanto, é um poder local não livre, é um poder local relacional e que parte a sua atuação do texto constitucional. De forma que eu depreendo, né, a partir dessa leitura, e quem trouxe esse princípio, estudou muito fortemente ele aqui no Brasil, foi o professor José Oliveira Baracho, saudoso professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Baracho diz que esse princípio no Brasil ele é implícito, então ele tem aplicação a partir da descentralização e a partir do federalismo. Mas é um princípio que sempre está remetendo à principiologia constitucional, de sorte que o município pode sim, deve tratar das questões que envolvem saúde pública e pandemia, sim, mas sempre no sentido da melhor adequação ao cumprimento do direito constitucional à saúde. De forma que os municípios, quando editam decretos, precisam ser decretos mais restritivos que os estados. Jamais relativizadores. Mais restritivos. Jamais o Estado pode dizer, colocar uma bandeira vermelha e o município flexibilizar regras de saúde pública. Ele tem competência, mas uma competência decorrente da Constituição. Por isso eu sempre orientei, e esse trabalho que a gente tem na Confederação de Municípios, ele dá um viés prático para isso, eu sempre orientei os prefeitos a não editar decreto em excesso. E essa é uma crítica que eu faço. Nós temos no Brasil, o professor José Eduardo Faria fala de uma inflação legislativa, entre as tantas inflações, Terezinha, inflação legislativa, eu gosto dessa expressão. E seguramente, se nós formos dar uma olhada nesse ano de pandemia, quantos milhares de decretos nós tivemos? E decretos... Inúmeros. Mas vamos chegar lá.
A doutora Sulamita está lhe dando as boas-vindas, a doutora Cristiane Neri também e a doutora Maria Isabel Beck, que é a nossa diretora. 3 pessoas que eu tenho uma extrema admiração. E elas pelo senhor. 3 pessoas que eu tenho uma extrema admiração. São a doutora Cristiane, minha colega, diretora da ESA, que tem um profundo conhecimento em direito municipal, procuradora, a doutora Sulamita, que é nossa liderança no IARBS, né? Uma pessoa que não há palavras. Tem pessoas que a sua descrição não tem palavras que são dignas para dizer o quanto a advocacia gaúcha respeita a doutora Sulamita. A doutora Cristiane Neri colocou, grande doutor Ricardo, tema importantíssimo, aprendendo sempre com o doutor Ricardo. Doutor, como é que fica no Brasil? Como é que fica essa questão do federalismo, especialmente agora em termos de pandemia? Em tempos de pandemia? A tua pergunta é boa, Terezinha, pelo seguinte sentido. Primeira questão, nós tivemos, e aqui eu vou junto daquelas pessoas que defendem o SUS. A grande conquista, o SUS foi testado no Brasil. O SUS foi testado no Brasil. Nós temos uma capilaridade com o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, ele tem como lógica a ideia de descentralização. É um grande exemplo de atuação da competência conjunta, é o grande exemplo da atuação da subsidiariedade, ou seja, quando é conjunto, tu olha com centralidade para o município, mas as demais esferas não podem perder a sua responsabilidade. Essa é uma questão importante, se dizer, o judiciário, o Supremo disse que a União não tem competência nas questões de autonomia, lembra disso? Isso é com os estados e com os municípios. Não foi isso que o ministro Marco Aurélio disse na ADI. Não foi. As competências são comuns, é necessário um federalismo cooperativo com diretrizes gerais da União. A União é responsável, sim. Eu sempre digo que a subsidiariedade é um princípio super inteligente. Ele é inteligente porque ele descentraliza, mas não tira aquela responsabilidade do Estado e da União. Então, é um princípio que, aliás, a proposta de reforma administrativa que está no Congresso Nacional, a ideia inicial não era esse viés da subsidiariedade, mas acabou inserindo no artigo 37 a possibilidade de inserção de novos princípios da administração pública, entre eles a subsidiariedade. Nós, na Ordem, o presidente Ricardo Breyer instituiu uma comissão que estuda o Pacto Federativo, da qual tenho a honra de ser colega da doutora Cristiane, da doutora Fabiana Bart, secretária estadual da Ordem. Enfim, eu sou colega de um timaço de profissionais, advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, em que a gente discute esses temas. E nós estamos propondo inserir, além do 37, no artigo 18 da Constituição e no artigo 23, de forma clara e expressa esse princípio, que é um princípio que chama ao debate a ideia do federalismo cooperativo. Nós precisamos parar no Brasil de ter competição entre entes federativos. Nós precisamos ter cooperação. A pandemia nos escancarou essa necessidade. Não pode haver, em 3 esferas da federação, especialmente o poder central, não pode não dar as diretrizes e não ter a clareza necessária. Voltando, né? Não pode o poder central não dar as diretrizes e não ter a clareza necessária para o enfrentamento do enfrentamento das medidas relacionadas à saúde pública. Não há ponderação principiológica, entre saúde e economia. A saúde é imponderável, é bem imponderável, é direito fundamental imponderável. Então, quando se diz, mas temos que cuidar da saúde, mas da economia. Não, temos que cuidar da saúde. Claro que termos as ações, a preocupação em relação aos debates econômicos, mas, em hipótese alguma, pensar de maneira diferente. Então, o Supremo Tribunal Federal
cravou, né? Cravou, consagrou a ideia. Precisam atuar conjuntamente, precisam atuar no sentido do enfrentamento das temáticas de saúde. Foi também um resgate da importância do SUS. Porque se nós formos observar com todos os problemas brasileiros, um país continental, nós poderíamos ter ido melhor se tivéssemos convergência dos atores políticos. Mas só não fomos pior pela qualidade do nosso sistema único de saúde. Eu diria que foi o grande vitorioso nesse processo da pandemia até o presente momento. Foi a publicidade do nosso sistema. Quero destacar aqui que o prestígio aqui, então, do doutor Ricardo Breia, que está nos assistindo e está lhe deixando um abraço aqui. Aliás, quero deixar registrado que chamamos o doutor Ricardo Breia para uma nova live, inclusive para falar sobre esse caso tão polêmico dessa semana com a Mariana Ferrer, sobre o tópico tão polêmico, né, do estupro culposo, que causou uma polêmica de fora a fora no Brasil, né? Ele está aqui registrando um abraço para o senhor. O Ricardo Breyer, que é uma expressão, um ícone da advocacia gaúcha, que ele consolida uma liderança firme na defesa dos interesses da advocacia, mas com um equilíbrio muito grande. É uma pessoa que transmite um equilíbrio, uma tranquilidade nos debates tão importantes que nós vivenciamos, né, Terezinha? E foi importante, foi uma voz forte nesse debate que aconteceu esta semana. Não deixa de se manifestar em temas tão candentes. Logo se destacou, né, se manifestando de forma muito incisiva nesse tema que é central aí na área dos direitos fundamentais. É um grande constitucionalista, um grande penalista e uma liderança que faz valer sempre o orgulho de nós sermos advogados gaúchos. Com certeza, estamos aguardando uma brecha na agenda do Dr. Ricardo Breia para nos brindar aqui com uma nova live para falar sobre esse tema e qualquer outro tema que seja da vontade dele. Mas ele está agora aqui lhe deixando um grande abraço. Doutor Ricardo, indo adiante, não houve consenso entre presidente, governador, prefeito sobre a questão do isolamento. Como que as pessoas podem pensar a respeito quando vem uma determinação do presidente da República? Devem seguir o presidente da República, o governador, o prefeito? Como é que se dá isso ao longo do país? Porque fica todo mundo confuso. O presidente manda fechar, o outro manda abrir. O prefeito coloca uma bandeira vermelha, mas é o governo do estado que manda abrir. Como é que fica a população nesses termos? Como é que funciona o federalismo nesse ponto? O federalismo nessa situação sempre tem que ser entendido como o espaço local, ele segue diretrizes gerais, mas o espaço local, a partir das peculiaridades e com base em laudos de médicos e epidemiologistas, ele poderá trazer mais restrições. O poder local jamais poderá ser menos restritivo. Isso vale, por exemplo, nas questões de meio ambiente, né? Quando se fala em licenciamento, enfim. Exatamente. A equalização, ela precisa seguir a lógica de que nós temos regras gerais e o espaço local, com base no princípio da subsidiariedade, da descentralização, possui competência, mas competências para dar mais efetividade à principiologia constitucional. Poder local é o grande espaço de consolidação dos elementos referenciais constitucionais. Eu sempre gosto de defender não um poder local pensado como quase um neofeudalismo, como pequenos espaços dissociados. Não, é o poder local relacional. Eu tenho autonomia, mas uma autonomia relacionada com a Constituição. Bom, claro que
todas as diretrizes precisam estar pautadas na Constituição. O federalismo, muitas vezes se diz erroneamente, nós temos a União, abaixo da União os estados, abaixo dos estados o município. Não, não é verdade. Todos eles têm um campo de autonomia que decorre direta e logicamente da Carta Constitucional. Tem espaços distintos de atuação. Por exemplo, nas pautas de plano diretor, de poder local, não vai poder a Assembleia Legislativa, o Senado Federal, legislar especificamente aqui para Santa Cruz do Sul. Quem tem a competência é a Câmara Municipal. Agora, as diretrizes precisam ter respaldo constitucional. Não pode o presidente da República dizer que é atividade essencial aquilo que não é. E liberar, né, o funcionamento de atividades que não têm um respaldo nas autoridades sanitárias, nas autoridades médicas. Então, todas as esferas precisam ter uma linha de atuação a partir da Constituição. E o que determina a Constituição é a tutela do direito constitucional à saúde. Essa é a regra constitucional. Então, toda vez que qualquer uma das três esferas não atuarem cooperativamente, se elas não atuam cooperativamente e estão em desacordo com a Constituição, suas decisões vão ser questionadas no âmbito do judiciário. E foi o que o Supremo fez. O Supremo disse, olha, não segue, o Estado nem o município não são obrigados a seguir regra federal que amplia indevidamente o rol de atividades consideradas essenciais. E nesse sentido, Terezinha, eu vou te dizer uma impressão pessoal. Os governadores foram muito bem na pandemia. Os governadores brasileiros foram muito bem na temática da pandemia. Porque eles efetivamente... Eu sei que o que eu estou falando pode ser alvo de críticas, né? A gente sabe que muitas questões que os juristas falam estão com base constitucional, mas não refletem não a opinião, né? Não refletem aquela maioria da sociedade. Mas eu sempre digo, o direito constitucional, o professor Sartori, não o nosso ex-governador, mas o professor Sartori, Giovanni Sartori, na ideia da democracia, na teoria da democracia revisitada, ele diz isso, olha, a Constituição é a garantia das minorias contra as maiorias eventuais, né? E nesta temática da pandemia foi muito importante isso. Ou seja, jogar contra a torcida. Jogar contra a torcida. Porque medidas de restrição, normalmente, porque se fossem automáticas, não precisava o Estado interferir. Se nós tomássemos consciência que não era para fazer aglomeração, não precisava o Estado ir lá multar, o município lá multar. Exatamente. Não precisava tirar da areia da praia, porque seria uma consciência da sociedade, infelizmente não tem. Então, todas essas medidas de coercitivas por parte do Estado, claro que elas ferem aquele ânimos popular. Então, é importante se ter essa clareza de que quando os entes não cooperam, aquele ente que está em desacordo com a Constituição precisa ter a sua atuação barrada pelo Poder Judiciário. E que foi outro elemento importante nesse período de pandemia. Nós fizemos um observatório e, diga-se passagem, os prefeitos, em sua absoluta maioria, claro que sempre tem exceções, seguiram as regras dos estados. As orientações que nós emitimos em nível de CNM, aqui eu falo um pouco também da atuação como consultor jurídico da CNM, eu disse, olha, editem poucos decretos, sigam o Estado, que tenha os médicos epidemiologistas. A maioria dos municípios não tem nem médico clínico geral, esta é a realidade. Então, de que forma o município vai ter um laudo para relativizar? Não tem. Então, ele tem que seguir as bandeiras do Estado, né? Então, exatamente. Essa política de bandeiras, ela acabou dando certo. Que teve as contestações, enfim, mas nós enfrentamos. Se nós vamos ver aqui os números do Rio Grande do Sul, nós conseguimos enfrentar e temos que ter cautela, temos que ter cuidado. Estou preocupado com as eleições, Terezinha. Estou preocupado
com essas carreatas, com aquela empolgação. Daqui a pouco já estão se abraçando, bandeira. Esse que é o problema, né? Nós não estamos livres ainda do coronavírus, né? É uma utopia isso, porque o vírus continua de uma forma mais controlada, mas não estamos livres ainda. Mas deixa eu interromper, falar aqui que a doutora Maria Helena Gonçalves está dando boa noite ao ilustre professor. A doutora Claride Chitolina, doutor Ricardo Hermann, é uma referência do municipalismo no Brasil. Dr. Cassiano Santos Cabral, excelente. Cumprimentos ao palestrante e à condução da live pela Terezinha. Enfim, outras pessoas aqui também se pronunciando. O senhor Dr. D'Artagnan Costa, Dr. Ricardo, um dos maiores constitucionalistas do nosso país. Orgulho por ter sido meu orientador no mestrado. O Dr. Ricardo Bré, agradecendo ao IARGS pelo convite. E o doutor D'Artagnan também falou aqui, tendo em vista o bunda lelê do Ministério da Saúde, a postura do Supremo construiu um empoderamento local na questão. Pois é, doutor, pode dizer, por favor. De fato, o Supremo, o poder local, ele foi reafirmado nesse momento da pandemia. E se rompeu com uma lógica que sempre se dizia, a grande imprensa nacional, que afirmava, não vamos transferir recursos para os municípios, para os chamados grotões. A imprensa do centro do país gosta muito de chamar pequenos municípios, né, de grotões. Mas é justamente no pequeno município que a sociedade pode melhor controlar o seu prefeito, pode controlar o gasto público. A OAB teve uma atuação fundamental, né, nesses comitês de gerenciamento do coronavírus. Por exemplo, aqui em Santa Cruz do Sul, a doutora Rosemary, te dizer, Terezinha, que esses elogios da Claride e do D'Artagnan, eles precisam estar sob suspeição, que são meus queridos amigos. D'Artagnan, um mestre em Direito Nota 10, e a Claride Tafarel, ela fez algo que é muito bacana, que foi inovador aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, que foi o mestrado em dupla titulação. A doutora Claride fez o mestrado em Santa Cruz e também, ao mesmo tempo, fez o mestrado em Direito na Universidade do Minho, uma universidade pública do norte de Portugal, justamente discutindo um tema super importante, que é a temática dos royalties, que também tem relação com o federalismo cooperativo. Nós temos muitos temas. Esse seria um outro tema bacana para discutir do federalismo. Porque, se for verificar, Terezinha, nós temos, só um pequeno parênteses, nós temos 30 municípios que ganham 95% da extração e valores de royalties no Brasil. Tem município que usa dinheiro para fazer calçadão de mármore no Brasil. Imagina, agora eu até me empolguei aqui. O dinheiro para fazer calçadão de... Tá piscando, é excelência. Maricá, do lado de São Gonçalo, no Rio, ganha milhares de reais por habitante de royalties. E esse dinheiro, pela Constituição, a extração de petróleo em mar é da União, e se é da União tem que ser dividido entre todos os entes. Tu não pode ter essa distorção. Né? E estava marcado o julgamento dia 3 de dezembro, a Claride trabalhou isso, e o ministro Fux adiou de novo. A OAB se manifestou. O doutor Ricardo Breyer fez um estudo com a nossa comissão, nos manifestamos na ação direta de inconstitucionalidade. Então, olha quantos temas nós temos de federalismo. Nós estamos falando só de pandemia. Agora tem um outro tema, que é essa divisão equânime de recursos, como é o caso dos royalties de pré-sal. E não se discute isso muito, porque a grande imprensa do Rio de Janeiro, que é o grande beneficiário, não tem interesse nesse debate, nessa discussão, porque existe ainda um centralismo desses recursos numa ideia errada, que anos atrás, claro, o petróleo era produzido em terra, e tinha uma lógica.
Estado produtor. Agora não, em alto mar. Então, vejam, mais um tema bacana de federalismo que foi trabalhado pela Claridê. Só para saudar ela, eu queria dizer da importância desse tema. A gente podia fazer um comparativo com os Estados Unidos, não é, doutor? Estados Unidos funciona a federação e os estados, diferentemente do Brasil, ainda mais agora com as eleições americanas. O que o senhor poderia falar a respeito? Tem toda a relação, Terezinha, com o processo de formação da Federação Brasileira e da Federação nos Estados Unidos. Vamos fazer essa analogia. Porque a Federação nos Estados Unidos, live ao vivo é assim, a gente tem que ir arrumando Não tem problema, não tem problema, tá ótimo. Eu estou batendo um papo e entre tantos amigos aqui. Estados Unidos foi de estados independentes que se formou, né, uma ideia de federação a partir dos estados. Eram estados confederados e a partir disso se formou a federação. Então foi de baixo para cima. E sendo de baixo para cima, as principais competências ficaram com os estados. O Brasil é diferente. O Brasil, de uma centralidade, começa a ter entes federados. Só que um processo muito mais tutelado, um processo de concessão a partir, né, dos movimentos contestacionais, enfim, mas a base acabou ficando de competências com a União. E é assim que é hoje. Nós temos as competências do 21 e 22, são da União. E a maior parte do bolo tributário fica centralizado a partir da União. Então, a grande diferença Brasil e Estados Unidos é essa. Um veio de baixo, né, de uma formação descentralizada para se criar a ideia de federação. E aqui no Brasil, de um processo centralizado, nós tivemos a criação de competências estaduais e agora, com a Constituição de 88, as competências municipais. Por isso, nós temos toda essa divergência de apuração de votos nos Estados Unidos, regras próprias, na área processual também, processual penal, toda essa distinção que no Brasil isso fica bastante centralizado, né, nesses temas. Mas o grande desafio do Brasil é esse, como nós vamos encarar essa terceira esfera? Porque tudo isso que eu estou falando, Terezinha, é ao lado da competência e das finanças. Porque sempre nós defendemos ter competência municipal. Mas como é que nós vamos fazer? Os presidentes, os gaúchos se destacam no municipalismo, que é o Paulo Zilkowski, advogado, colega nosso, integra a comissão do Pacto Federativo, ele, a Ana Paula, né? O Paulo Zilkowski, ele foi o grande nome do municipalismo e criou a Confederação Nacional de Municípios, deu vida para ela. E agora é um gaúcho que sucede ele, o ex-prefeito Ademir Harold. Então, há todo um trabalho, e ele sempre diz o seguinte, tá, nós tivemos o primeiro passo, nós avançamos nas competências municipais, mas agora nós precisamos avançar também no equilíbrio financeiro. Por exemplo, na pandemia. Nós tivemos grandes conquistas do movimento municipalista, que pode ser um embrião lá para a discussão no ano que vem da PEC 188 do Pacto Federativo. Sempre se fala nisso, né? Pacto Federativo. Pacto Federativo é nada mais que descentralizar, dar poder para o município, mas tem que dar dinheiro. Porque senão, eu só tenho autonomia quando eu tenho dinheiro. Eu digo isso para os meus alunos, eu sempre uso de exemplo. Quando o filho tem autonomia? Quando ele não tem mais mesada da mãe. Aí ele não diz da mãe e do pai. Aí ele não diz mais a hora que chega em casa, ele de vez em quando vai dormir, vai viajar com os amigos, vai sair, daqui a um tempo ele aparece em casa de novo, estou aqui. Agora, quando ele recebe o dia a dia, a mesada, aí ele não tem esta autonomia para a condução. Então, nós precisamos fortalecer o fundo de participação dos municípios, né? Sem emenda parlamentar. Sou contra a emenda parlamentar. Isso é um outro debate que nós podíamos fazer um dia. Emenda parlamentar. Isso tira o poder da sociedade a os recursos públicos. Agora precisamos fortalecer o município. E isso nós já fizemos. A CNM teve uma liderança agora com o auxílio federativo.
a Lei Complementar 173, que destinou 23 bilhões de reais para os municípios agora em tempo de pandemia. E mais, conseguiram congelar o FPM desse ano em relação ao ano passado. Menos a educação, reduz o FPM, então se teve a possibilidade, com o complemento da União, de congelar esse ano em relação ao ano anterior. Esse é um movimento municipalista, está muito forte, Terezinha, isso. Cada vez se fortalece mais esse movimento, porque ele vem com esse papel também da população, do chamado empoderamento social, o empoderamento da sociedade. Por isso a importância do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos a 8 dias da eleição municipal. 8 dias. 8 dias. Que loucura. O senhor poderia me dar uma licença para falar um pouquinho sobre a plataforma digital do IARGS? Claro. Nós estamos crescendo, assim, em relação aos nossos seguidores, canal do YouTube. Aliás, não deixe de nos seguir no canal do YouTube, porque sua live vai estar amanhã postada ali. Nós estamos no Instagram com 2.501 seguidores, no Facebook com 3.220 seguidores, no Twitter com 514 seguidores e no canal do YouTube com 532 inscritos. Participem da nossa plataforma digital do IARGS. Inscreva-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para receber as notificações. Como todos sabem, as atividades do IARGS continuam sendo realizadas por meio de plataformas digitais. Diferentes temas têm sido abordados, tanto nas lives quanto nas videopalestras e também nos artigos jurídicos. As atividades da próxima semana vão ser as seguintes: videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, que acontecem todas as terças-feiras. A próxima vai ser com a psicóloga, especialista em psicoterapia psicanalítica, doutora Josiane Vaz. Ela vai falar sobre o idoso em tempos de pandemia, assunto muito bom para ser abordado. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. A próxima vai ser realizada na quinta-feira que vem, dia 12, com o advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da UABRS, Dr. Paulo Roberto Moreira de Oliveira. Ele vai falar sobre o direito eleitoral e o princípio da igualdade, imperdível, vai estar no canal do YouTube na próxima quinta-feira. Temos também as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. Destaco que o Departamento de Direito Tributário do IARGS vai promover o curso Aspectos Tributários no Planejamento Sucessório, em 4 aulas, iniciando no próximo dia 18 de novembro e encerrando no dia 27, também do mesmo mês, por meio da plataforma Zoom. Mais detalhes tanto no blog quanto no site do IARGS. Temos também os artigos jurídicos publicados no blog e no site todas as terças-feiras. O próximo artigo vai ser produzido pela advogada Helena Sanseverino de Lemburg. Ela é associada do IARGS, advogada familista, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões e em Direito Empresarial. Ela vai falar sobre o tema a necessária intersecção entre o direito tributário e o direito de família e sucessões. E além das lives mediadas por mim, pela colega Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas aqui no perfil do IARGS no Instagram. Como o senhor vê, doutor Ricardo, estamos ativos. Maravilhoso, e registro aqui, doutora Terezinha, os cumprimentos da nossa diretora, Rosângela Herger dos Santos, de toda a nossa diretoria da Escola Superior de Advocacia, a essa sempre parceria que nós temos com o IARGS. Nós nos sentimos felizes de estarmos sempre sendo convidados e termos muitos eventos em parceria. Um registro ao Paulo Oliveira, querido amigo. Ele é filho, né, do desembargador, membro honorário, do fundador do IARGS, Marco Aurélio Costa Moreira de Oliveira. Doutor Marco Aurélio, que foi meu professor. Moreira de Oliveira, isso mesmo. Nosso desembargador.
E é aqui de Santa Cruz, doutora Terezinha, ele tem a origem... Doutora não, jornalista não é doutora. Doutora, nasceu em Santa Cruz do Sul e ele é cidadão emérito de Santa Cruz do Sul. Que maravilha, né? Tomara que ele esteja nos ouvindo. No ano passado, por autoria do meu pai, que é vereador aqui, advogado, vereador Edmar Hermani, e que foi uma solenidade, o doutor Paulo estava aí, e tantos amigos do desembargador Marco Aurélio, ele que é... Eu sempre digo, o doutor Marco Aurélio é um orgulho de Santa Cruz do Sul. A gente, quando está fora, tem os nossos filhos ilustres, e o doutor Marco Aurélio é entre aqueles filhos ilustres de Santa Cruz do Sul. Ele também... O homenageou. Ele também é o orgulho do IARDS também, né? Nosso querido desembargador. Doutor Ricardo, como é que está funcionando o judiciário em relação a todas essas polêmicas, né? O senhor falou logo no início da live falando do pandemônio do judiciário com a pandemia do coronavírus. Como é que fica com tantos decretos, cada dia um decreto diferente? Como é que fica esse pandemônio? Vamos dizer assim, brincando com as palavras. Eu diria que o judiciário está indo bem em termos de Supremo. Até não iria usar a expressão pandemônio um judiciário que... Nós fizemos um observatório do STF em relação à questão da Covid. São milhares de ações. Claro que, dentre as milhares, tu já retira ali 3.000, que é habeas corpus. Né? São situações de habeas corpus que envolvem, enfim, toda a situação também da pandemia, por óbvio que isso é um direito, enfim, fundamental, e nem se discute nesse sentido. Agora, existem ações muito pontuais que o judiciário atuou de forma rápida. Né? Esta questão das competências, eu diria que foi um dos fatores muito positivos. O judiciário reafirmou, ele efetivamente colocou o município num papel, né, de autonomia constitucional. O município cresceu, os prefeitos, o movimento municipal, diante desse problema de um tipo de ação do governo federal, de outro dos estados, e os municípios seguiram na sua absoluta maioria, a partir da orientação da CNM, a lógica de cuide da saúde. Isso é complicado até, e aí uma discussão me coloco no lugar dos prefeitos. Eles estão pagando a conta agora. Porque muito prefeito que foi correto na questão da defesa das temáticas de saúde, ele paga a conta. Porque ele muitas vezes jogou contra a torcida e seguiu as determinações, né, na área da saúde pública do governo do Estado, dos governos do Estado. E o Judiciário disse isso. Seguir o direito à saúde. Respeitar o federalismo cooperativo. Competências que se vinculam e que confluem no sentido da cautela em relação à pandemia. Na minha leitura, o judiciário atuou de forma muito rápida, muito eficiente, em muitas situações que envolveram especialmente ações de controle, né, de controle concentrado de constitucionalidade. Retirando a questão específica das ações individuais, houve um conjunto de ações de controle concentrado muito importantes. Inclusive, o Poder Judiciário fez uma interpretação, aí eu tenho algumas críticas. Na MP 966, que restringiria a responsabilidade do gestor público à temática do erro grosseiro em momentos de pandemia. Porque é evidente, Terezinha, que o gestor público, eu sempre digo, nós damos parecer. Eu dou aula de direito administrativo e de direito municipal, mas o gestor público, diante de posições diferentes, enfim, ele precisa decidir. Ele toma a decisão. E inúmeras vezes as decisões são decisões tomadas no calor da necessidade da sociedade. Claro que eu não estou aqui fazendo defesa de corrupção. E eu não estou aqui misturando situações de corrupção. Isso é absurdo. Né? Corrupção com recursos da saúde. É lamentável. São pessoas que, além de serem penalizadas, não merecem ter paz de espírito. Quem desvia recursos destinados
à saúde pública. Agora, voltando, há situações em que o prefeito precisa tomar decisões rápidas e muitas vezes pode depois ser questionado. Por exemplo, um respirador. Mas ele precisa urgentemente. Ele vai fazer uma contratação, às vezes com valor não superfaturado, mas talvez em alguma diferença de valor de mercado, usando regras, né, da dispensa de licitação, dadas essas situações diferenciadas da pandemia. Mas, nesse sentido, haveria essa MP 966 para dar uma blindagem, para não inviabilizar a atuação efetiva do gestor público. No entanto, o Judiciário entendeu, o ministro Barroso entendeu que as regras devem ser não aplicadas para as temáticas de improbidade, então a improbidade continuaria tendo a hipótese culposa, né? E se fez não uma declaração de inconstitucionalidade, mas uma interpretação conforme a Constituição, e aí sim houve uma verificação da MP 966 a partir de dois eixos. O eixo da observância dos critérios científicos, evidente, muito correto, e o outro eixo da precaução e prevenção. Então, na verdade, a MP 966 foi, de alguma forma, esvaziada pela interpretação do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não deu aquela garantia que o gestor público precisava para tomar decisão rápida, mas é uma decisão que merece ser respeitada, evidentemente, traz a lógica da prevenção e da precaução, e é o que eu tenho dito para os prefeitos, para os gestores públicos. Mas eu preciso resolver tal situação. Cuidado, porque o Supremo disse, olha, não vamos trabalhar com a hipótese da exclusão das hipóteses culposas de improbidade, né? E também vai se exigir critérios de prevenção e precaução. Bom, tem o lado positivo? Tem, mas tem o lado muitas vezes, da retração e da lentidão das respostas da administração pública em relação à temática da pandemia. Infelizmente, Terezinha, às vezes, né, isso é necessário, porque dentro de mais de 5 mil bons gestores, nós temos aquela dezena de gestores que desviam recursos e aí sim acaba a interpretação restritiva valendo para todos, né? E muitas vezes alguns realmente, e eu vejo prefeitos que sofreram muito nesse período de pandemia, sofreram e tiveram que ter uma atuação concreta e agora vão acabar sofrendo algumas sanções porque tem situações em que eles agiram de forma rápida, agiram muitas vezes se valendo da dispensa de licitação. Exatamente. O doutor Alfredo Guilherme Engler entrou aqui, aposto que ele está querendo ouvir alguma coisa relativa ao SUS. O doutor Diego Silva colocando aqui, um prazer ouvir o querido professor Ricardo Hermann, querido colega na Unisc, doutora Solamita Santos Cabral, saudamos e agradecemos a todos. O IARGS realiza um trabalho conjunto. Dr. Cassiano Santos Cabral colocou excelente. A doutora Solamita parabenizando o senhor pela importante análise do tema e a mim pela condução dos trabalhos. Enfim, alguma coisa mais a dizer, doutor, que eu não tenha lhe perguntado? Gostaria de acrescentar alguma coisa relativa, por exemplo, à área da saúde, em relação muita precisão, muita cautela. Quem não vê o bastidor, né? A Terezinha liga antes, acompanha, divulga, cria o card. É um carinho, é uma dedicação com a gente que isso vale a pena, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. As perguntas foram muito boas, no sentido de dizer que federalismo passou a ser tema da ordem do dia. Nós é verdade. Vimos na prática que o Brasil tem uma multiplicidade de gestão, isso precisa ser
traduzido nesta lógica da cooperação, que é uma orientação que vem do federalismo alemão, né? Esse viés do federalismo cooperativo, e nós vamos discutir federalismo, porque o federalismo entra na pauta da PEC 188, que é do Pacto Federativo, vai entrar nessa questão da reforma administrativa a partir, né, do princípio da subsidiariedade. A OAB está atenta. O presidente Ricardo Breyer, ele abriu as portas para o debate do federalismo na OAB, criando uma comissão especial do Pacto Federativo. Nós estamos ouvindo juristas de vários países, dialogando com professores da Universidade de Bolonha, na Itália, com a Universidade da Corunha, Santiago de Compostela, em Portugal, discutindo temáticas, muitas vezes, por exemplo, Portugal é um estado unitário, mas tem a aplicação da subsidiariedade, então tem uma boa autonomia local, não tem capacidade legislativa, mas tem autonomia. Então, o que eles nos ensinam? O que a Europa pode ensinar aqui para o Brasil em termos de organização dessas múltiplas esferas? Entraria, por exemplo, a salvaguarda da descentralização a partir dos consórcios, porque muitas vezes o município pequeno não tem como dar conta, por critérios de eficácia e economicidade, de determinadas políticas públicas. Então, o consórcio segura na esfera local, sem passar para as demais, a competência, seguindo esse princípio da subsidiariedade que está nas constituições europeias, em diversas constituições europeias, em Portugal, na Espanha, na Itália, na Alemanha, enfim, as constituições que incorporaram esse princípio que estava na Carta Europeia de Autonomia Local. É essa ideia que nós estamos defendendo com muita força. A pandemia, com todos os seus problemas, ela evidenciou a necessidade de nós organizarmos essa federação a partir desse critério da subsidiariedade, da descentralização e da certeza que é na esfera local, que é no município, o lugar mais adequado, o lugar mais efetivo de se ter a real democracia. Com certeza, doutor. E por isso, vamos aproveitar esse momento para dizer também que importante o trabalho da nossa ordem do projeto Vote Consciente. Mais uma vez, a nossa ordem alicerçada nos projetos do nosso presidente Ricardo Breyer. Olhar a advocacia nas suas prerrogativas, na sua atuação profissional, mas no eixo da advocacia em relação à cidadania. Então, eu finalizo dizendo isso. Valorizar, sim, o poder local, mas valorizar um poder local que democratize, que abra o espaço da administração pública e da gestão para a sociedade. Para isso, sim, nós temos democracia local. Por isso, vote consciente. Obrigado ao IARGS. Obrigado, Terezinha. Obrigado, doutora Sulamita. Seja sempre muito bem-vindo. A doutora Gisele Cabral colocou aqui, muito bom, doutor Ricardo, tema extremamente importante, ainda mais no momento atual. Parabéns. Eu quero lhe agradecer mais uma vez pela sua valiosa contribuição com um tema tão importante no momento atual, que com certeza já faz parte do acervo do IARGS. Amanhã, essa live já vai estar publicada no canal do YouTube do IARGS, tá? Quero lembrar que a live da próxima terça-feira, dia 10 de novembro, vai ser com a nova associada do IARGS, doutora Patrícia de Graça Lima. Ela vai falar sobre constelação familiar, novos conhecimentos aplicados à justiça. A mediação vai ser feita pela Ana Amélia Prates. Mais uma vez, gostaria muito de lhe agradecer pela sua participação e estreia aqui na live de hoje. Tá certo, doutor? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Doutora Sulamita, muito obrigado por toda a sua liderança. Com certeza, muito obrigada. Encerrando aqui com o doutor Ricardo. E lembrando que na terça-feira que vem, a doutora Patrícia de Graça Lima vai falar sobre constelação familiar. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço pelo prestígio de todos. Muito obrigada e até terça que vem.